Oi, gente. Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, né, sobre algumas coisas que a minha espiritualidade tá me direcionando a estudar, tá? Eu sempre falo que eles me direcionam a estudar e eu venho aqui sempre falar o que eu tô aprendendo. Então, hoje eu vou entrar abranger um assunto sobre religião, né? O que significa religião? Deriva do latim religare, né? Que fala que é ligar ao homem a Deus, né? Então, indiferente de religião, qual que você escolheu para você, né? Eu acho que a melhor religião é aquela que nos torna um ser humano melhor, né? Uma religião me tornou uma pessoa melhor, me melhorou como um ser humano, me faz eu tentar melhorar cada dia mais como espírito, né? E é ela, aquela religião que me conecta, né? Que aquece meu coração e me dá vontade de me ligar a Deus, né? E o coleguinha do lado pode ter as mesmas sensações, as mesmas vontades de se melhorar, né? De se tornar um espírito melhor e na evolução dele, se ligando a outra religião. Então, a religião fala muito de religar, é ligar a gente a Deus, indiferente de qual religião é, gente. Entendeu? Aí em relação a isso, eu vim falar esse pedacinho de religião para falar que não tem importância a religião que você escolher para sua vida, né? Porque todas as religiões religam a Deus, indiferente da doutrina, né? Da comunidade em si. Mas isso não tem como fazer você separar as pessoas que não têm o mesmo, né? As mesmas crenças que as suas, né? Porque eu vejo muitas religiões separando as pessoas e a intenção da religião é religar tanto a gente como ser humano, né? Como irmãos em Deus e religar a gente com Deus, né? E fui estudar, que eles me pediram para estudar sobre as faces de Deus, né? E eu encontrei, né, duas faces de Deus. Uma é a face de Deus na teologia cristã. A face de Deus na teologia cristã é o quê? É todo ser humano, toda aquela doutrina que acredita, né, que a manifestação do Espírito está na ligação entre Jesus, que é o único, a verdade que leva a Deus, que é o Salvador, né? Então, Jesus, pelos cristãos, né, que é uma das faces de Deus, é o que nos leva a Deus. E as pessoas cristãs, gente, o cristianismo é muito grande. Não se abrange só no evangelho, porque tem muita gente que acha que o cristianismo se abrange só dentro do evangelho. Não, na palavra não é, gente, tá? O cristianismo é toda aquela religião, né? Toda aquela pessoa que acredita que Jesus de Nazaré é o único Salvador. É o único que, se a gente seguir ele, a gente vai estar sendo ligado a Deus, tá? Então, o espiritismo kardecista, a Umbanda, o Candomblé, né, o Evangelho, né, a palavra, né, as outras religiões, que são muitas, que acreditam que Jesus é o único Salvador, eles todos essas religiões todas são abrangidas como o cristianismo. Então, não é só o Evangelho seguido a palavra que diz que é cristianismo, as outras religiões também, o catolicismo também, tá, gente? Eles são cristãos, igual todo mundo. Quem acredita em Cristo, em Jesus Cristo, é cristão, indiferente de denominação religiosa. Então, isso é uma das faces de Deus. A outra face de Deus, né, que também é muito conhecida como Deus da morte, é o quê? Aquela religião que não é bem uma religião, que é aqueles cara homem-bomba, né? Que mata em nome de Deus, porque eles acreditam que o tal Messias deles ainda não vieram para a Terra. Então eles acreditam que todas as pessoas que acreditam em Jesus de Nazaré não são pessoas do Deus dele. Então o que eles fazem? Eles matam. Mas eles matam em nome de Deus por quê? Porque é a crença deles, é a cultura deles lá. Não tô falando que isso está certo, gente, pelo amor de Deus, não se matam em nome de Deus, né? Isso é errado, tá? Pela visão do cristianismo. Mas para eles que têm essa cultura, essa crença, que, né, já acreditam nisso, então para eles estão adorando um Deus, né? E estão fazendo a vontade de Deus, tirando a vida de quem acredita em Jesus. Claro, é evidente que vamos julgar, né? Eu sei que a gente tem que julgar.
irmão que mata outro irmão em nome de Deus quer dizer que está fazendo uma coisa certa, né? Mas para eles aquilo ali é certo, infelizmente, né? Eles falam que é os misteriosos homens sem rostos, né? Que são, eu tenho um nome que fala, né? Mas eu esqueci o nome. Eles não acreditam no nosso Deus, né? O Deus que cristão, né? O Deus que, que, que a gente vai ter contato com ele seguindo os passos de Jesus, né? Jesus como exemplo, ele não acredita nesse Deus cristão, tá? Mas aí que tá um aprofundamento lá que eu fiz que fala a verdadeira face de Deus, é reveladora, porque, né, resplandece de Jesus de Nazaré, que é a face que a gente acredita, né, no cristianismo, que é Jesus, que é o Salvador, né, que é o protípico da relação homem-divindade, é humanidade e divindade, né, que é Jesus, que é o que leva a gente em Deus. Então, pra gente, os cristãos, a verdadeira face de Deus é essa, né, que é Jesus, que é humano, divindade, é o único Salvador, né, que leva a gente a Deus, que é Jesus de Nazaré, né, que significa buscar a presença de Deus, né. Então, por isso que eu digo, a presença de Deus não está na religião, né. A presença de Deus está na nossa conexão, né, com Deus lá em cima, né, e com o nosso Deus interior, né. E cada pessoa, uma religião em si vai ajudar nisso, né? Eu consigo ter essa conexão, né? Dentro da Umbanda, que eu gosto muito quando toco o atabaque, aquela música, o corpo arrepia. Essa é um jeito de eu me conectar, né, com Deus, né? De me religar, que eu senti a presença de Deus, né? Do sagrado ali dentro. E também o kardecismo também me ajuda a ter essa conexão com Deus, né? Com o sagrado. Então, depende da tua religião, a sua religião que te religa a Deus. Tem muitas pessoas que, pela palavra, conseguem, né, se conectar ali, ter essa presença com o divino. Então, depende da religião, para ter essa face de Deus, esse religar com o sagrado, com Deus, né? Vai depender de cada ser humano. Por isso que eu falo, não existe religião certa, né? Não existe. Existe a religião que te torna um ser humano melhor. Eu conheço pessoas que ficaram na macumba a vida toda, não se mudaram em nada, mas entraram para o evangelho e foram transformadas. Mas acredito também, conheço também pessoas que viveram, né, a vida toda no evangelho e não melhoraram nada como pessoa e entraram para as religiões afro-brasileiras e se transformaram. Então vai muito da pessoa, né? Qual a religião que vai, né, dar essa vontade de se esforçar para ser um ser humano melhor e não a religião em si, né? É a religião que faz a gente se conectar com o nosso Deus interior e com Deus divino, né? Com a nossa ancestralidade, com nossos guias, né? Com o nosso sagrado, ou com o Espírito Santo, para quem acredita no Evangelho. Então, eu estudei sobre essas coisas da face de Deus, né? São essas duas faces, mas depois eu fui entrar mais, aprofundar mais, que fala das faces de Jesus, né? E Jesus tem 4 faces. E nós, seres humanos, precisamos dessas 4 faces para nos ligar mesmo com Deus. Mas indiferente de religião, tá, gente? Eu estudei isso aqui para passar para vocês, mas é indiferente de religião, tá? A primeira face de Jesus, né, está na Bíblia, no livro de Mateus. Jesus é descrito como leão de Judá, né? Que é escrito pelos judeus. Os judeus acreditam no leão de Judá, tá? Fala muito dessa forma de Jesus, né, no livro de Mateus. Essa é a primeira face de Jesus. Tem a segunda face de Jesus, que é no livro de Marcos, né? Jesus é descrito como grande servo, né? Que é escrito pelos romanos. Os romanos acreditavam nessa palavra, né? E no livro de Lucas, Jesus é escrito como filho do homem, né? Que foi escrito pelos gregos, né? Os gregos acreditavam, né, que Jesus era o filho do homem, né? A face de Jesus. E João, né? No livro de João, Jesus é escrito como divino, o Filho de Deus que veio do céu, foi escolhido pela igreja, que é Jesus Cristo, né? E para a visão cristã, né, que abrange todas essas religiões que eu falei, porque o cristianismo é bem
amplo, né? Não é só uma religião, é várias religiões que abrange dentro do cristianismo, né? Vencer é necessário, né? Para que tenha a visão natural. Tipo assim, essas 4 faces de Jesus, né? A gente, que nos ajuda a ter visão natural, tá? Além dos montes, né? Para quem vai lá nos montes, a gente tem visão natural além dos montes, que é a visão sobrenatural, né? Quem tem essas 4 faces de Jesus, eles conseguem ter visão sobrenatural. Não que é perfeito, tá, gente? A pessoa que tem essas 4 faces não é uma pessoa perfeita, mas ela vê além, ela consegue ver o sobrenatural de Deus, né? A primeira, que é o livro de Mateus, que fala da face de leão, né? O porquê a gente tem que ter essa face de leão? Porque a gente tem que acreditar na nossa força interior, que é o poder do Deus interior, do Jesus, né? Emana de dentro de nós, a força de Jesus. Por isso a gente tem que ter essa face de leão, né? Porque essa face de leão nos ajuda a ter o poder interior que Jesus tem. E essa face nos dá o poder interior de Jesus. A segunda face é a face de Marcos, né? Que é a face de servo. Por quê? Porque ele, né, nos ajuda a ter humildade, né? Para servir ao próximo. Porque precisamos servir o próximo, né, gente? Por mais humildes que a gente que nós somos, a gente tem capacidade de servir o próximo. Porque tem muita gente que acha, servir o próximo é dar uma esmola para quem está precisando. Não, gente, tem vários jeitos da gente servir o próximo, né? E a gente precisa de humildade para isso. É dar uma palavra amiga, às vezes a pessoa só está precisando de um abraço, né? Às vezes a gente está dentro de um templo trabalhando, a pessoa vai lá pedir um auxílio aos nossos guias. Às vezes você está dentro da igreja evangélica, Deus usa um irmão, uma irmã para ir lá te dar um abraço, falar uma palavra que você está precisando. Isso é servir o próximo com humildade, tá? Então a gente precisa ter essa face de servo também de Deus, para ter humildade, para deixar Deus usar a gente para abençoar a vida de outras pessoas, né? E tem a parte de Lucas, né? Que é a face do homem. A face do homem é o quê? É diferente por viver em forma normal, porque Jesus teve essa face de homem, né? No livro de Lucas fala, Jesus veio também como um homem, então Jesus viveu a vida normal que todos nós vivemos aqui, né? Ele viveu tudo que nós vivemos aqui, né? Então quer dizer o quê? Que somos normais, que somos homens normais, então precisamos ter essa face, né, de Deus, de homem, para a gente saber que a gente também vive, né, normal, igual todo mundo. E o livro de Lucas, né, que é essa parte que Jesus também teve o direito de descanso, de curtir, de se alegrar e de viver em família. Então quer dizer o que? O livro de Lucas fala que a gente precisa ter a face de homem igual Jesus teve, para ter uma convivência aqui normal, né? Saber que a gente precisa descansar, saber que a gente precisa se alegrar, saber que a gente precisa se divertir, saber que a gente tem que ter aquela convivência em família, né? E o livro de João, que nos ensina a face de águia. Por quê? O livro de João nos ensina, né, a face de águia. Para ver o mundo além, né? Ver o mundo de cima. A águia não voa, né? Então, o livro de João nos ensina a olhar o mundo por cima, para a gente dominar nossa luz e nossa sombra, né? Equilibrá-las, para a gente estar acima das coisas do mundo, né? Quando preciso, né? Porque a águia, ela vê além, ela está acima de tudo. Então, se a gente tem esse olhar de águia, a gente vê acima das coisas mundanas, né? A gente vê o sobrenatural de Deus na nossa vida, na vida do próximo, né? E a gente precisa disso para poder saber aonde a gente tem que consertar, saber aonde a gente tem que equilibrar, saber o que a gente tem que diminuir, saber o que a gente tem que aumentar. Então, a visão de águia é para isso, tá? Então, a gente precisa ter o quê? Visão de leão, né? Visão de cervo, visão de homem e visão de águia. As 4 faces de Jesus a gente precisa ter, né? Essa visão vai, né, ela bem sucedida, bem equilibrada, né, ela nos traz sucesso, nos traz uma vida de sucesso,
uma vida próspera, uma vida farta. Gente, prosperidade não é só financeira, não. Tem gente que acha que prosperidade é só dinheiro, não é. Fartura também não é só dinheiro, é fartura de tudo, né? Prosperidade é paz de espírito, né? Muitas pessoas têm inveja disso, de paz de espírito. A gente precisa de paz de espírito, tá? A gente precisa de tranquilidade na cabeça, não orei, né? De paz na cabeça, né? De saber, por mais que as coisas à nossa volta às vezes não tá saindo da forma que a gente esperava ou da forma que a gente queria, né? Que a gente não consegue controlar nada à nossa volta, a gente não consegue controlar nem a gente, imagina as coisas à nossa volta, a gente tem aquela paz. Tá ruim agora, tudo bem, mas eu tô em paz, porque eu tô vivendo as 4 faces de Jesus. Então a gente precisa ter tranquilidade no nosso olho, na nossa cabeça, tá? Para ter entendimento sobre essas coisas. E é isso, gente. Então, eu acho que eu fechei aqui. Eu trago a minha colinha porque senão eu esqueço. Então, a gente precisa viver o sobrenatural de Deus, né? A gente precisa viver as 4 faces de Jesus para a gente ter uma vida de sucesso aqui na Terra. E eu li outro dia uma frase, eu li não, mentira, eu vi num filme que eu vi, esqueci o nome do filme, que eu vejo muito filme cristão. Desculpa, porque eu falo, a gente tem que, né, abraçar todas as religiões. Como eu falo, eu sou uma pessoa universalista, então eu tento estudar um pouquinho de cada religião. E eu gosto muito de filmes evangélicos, porque eles ajudam, né? Eles nos trazem ensinamentos fartos, né, de sabedoria. E eu ouvi outro dia, né, que o amor de Deus salva. Sempre o amor de Deus salva, né? Por mais que a gente brigue, que a gente isso, que a gente aquilo, o amor de Deus salva. Outro dia eu fiz uma tiragem na energia de Mãe Oxum e Mãe Iemanjá, e eu senti que Oxum falava muito de amor, né? Muito de amor, amor para com o próximo, mas o mais importante ainda, amor para com a gente mesmo. Porque às vezes a gente está tão preocupado em amar o próximo que a gente esquece de amar a nós mesmos, né? E a gente negligenciamos o nosso cuidado, o nosso equilíbrio para poder nos ocupar com o próximo. Uma vez eu estava conversando com um senhorzinho que ele tinha um comércio e o comércio dele, por coisas do acaso, fechou, né? E eu falei para ele, às vezes Deus quer que o senhor desacelere um pouco, né? Olhar para dentro de si um pouco seria bom, né? Ele virou para mim e falou assim: eu gosto de me ocupar, porque se eu for olhar para dentro de mim me dá raiva. Ele falou para mim. E é verdade, gente. A gente tem que ter muito peito mesmo, para a gente tentar nos transformar, olhar para dentro de si mesmo e tentar, né, nos tornar ser pessoas melhores, porque é dolorido. É muito dolorido e nem todo mundo tem coragem para fazer isso. Aí preferem se ocupar com o outro, né? Se ocupar fazendo as coisas do outro. Uma coisa que a minha espiritualidade fala, às vezes é bom a gente ficar sozinho, né? Pra gente poder se olhar para dentro de si mesmo, fazer aquela reflexão. Será que eu tô onde eu quero? Será que eu posso fazer uma coisinha para me melhorar? Entendeu? Então, esse moço falou muito real. Se olhar para dentro de si dá raiva, porque a gente vê que a gente não é o que a gente tenta demonstrar para o outro, a gente não é o que a gente tenta, às vezes acha que a gente é, né? A gente descobre muita coisa ruim aqui dentro. Então a gente tem que ter mais sabedoria para tentar, né, tirar esse tempo para a gente mesmo e olhar para dentro de nós mesmos. E eu, como eu falei, a frasezinha do filme que fala que o amor de Deus esteja sempre acima de nós, para nos cobrir, né? Abaixo de nós, para nos levantarmos quando a gente cair, né? Na nossa frente para nos guiar e atrás da gente para nos proteger. Então, eu desejo isso para todos vocês. Para mim também, né? Porque a gente primeiro tem que... Não é ser egoísta, né? A gente primeiro tem que desejar pra gente mesmo para depois desejar pro próximo. Não é ser egoísta. A gente tem que desejar às vezes as coisas boas pra gente, porque às vezes a gente tá tão preocupado em fazer pelo outro, em fazer agradar o outro, né? Em ajudar a levantar o outro, que a gente esquece de levantar nós mesmos, que a gente esquece, né, de fazer pela gente mesmo. E quando a gente se dá conta disso e começa a fazer isso, às vezes aí as pessoas à nossa volta nos culpam, né? Mas ninguém sabe lá atrás o que aconteceu, qual foi a nossa trajetória, o quanto a gente já fez pelo outro. E às vezes a gente está aqui, ó, para tentar aprender a nos amar, né?
a ver como a gente tem que cuidar da gente primeiro antes de cuidar do outro. Porque por muito tempo, né, eu falo por mim mesma, eu me senti culpada por tirar aquele tempo para mim, né? As pessoas à minha volta me faziam me sentir culpada, né, de tirar aquele tempo para mim e cuidar de mim, fazendo eu acreditar que eu deveria primeiro, né, atender a necessidade do outro, mas não. A necessidade em primeiro lugar é a nossa, né? Depois a gente cuida do outro. Depois a gente ajuda o outro, né? E é isso, gente. Às vezes a caridade que muitos fazem, né? Porque eu falo muito por mim. Aí falar porque eu tô fazendo muito pelo outro. Não. Se a pessoa tem um caminho espiritual, a caridade que ele faz, ele, claro, é evidente que Deus ajuda pro próximo, mas a caridade ali é mais para ele, porque ele tá se olhando, né? Porque às vezes a gente está fazendo um negócio ali porque a gente é obrigado a fazer, porque é o caminho nosso. Eu estou fazendo isso aqui porque nisso aqui eu estou me ajudando. Estou beneficiando o outro? Tô, mas é porque eu preciso fazer isso. Não porque eu estou aqui porque eu sou boazinha e quero fazer isso, né? Porque eu tenho compaixão pelo próximo, não. É porque a gente necessita estar ali naquele caminho, a gente necessita estar fazendo pelo outro para a gente poder consertar o que a gente fez lá atrás, antigamente, tá? Então é isso, gente. Vamos abraçar as quatro faces de Jesus na nossa vida, né? Vamos aprender que religião é religar a gente a Deus, né? E a comunidade, não só a comunidade que a gente fica ali, né? Da religião que a gente escolheu para nos transformar, mas a comunidade em si total, a família, né? Os amigos, a sociedade, o trabalho, tudo, né? Porque muitas pessoas esquecem e acham que a comunidade é só ali dentro daquela religião, não. Abrange tudo, todas as pessoas que você, né, o irmão em Deus que você bate ali no dia a dia. Ali que você tem que mostrar, né, o que você tem aprendido com Jesus, o equilíbrio das suas quatro faces, né, Jesus. E é isso, gente. Muito axé para todos e até o próximo vídeo.